Ruth, capítulo 3, veremos todo o capítulo. Diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto lhe disse, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até pela manhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: Não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: Estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: Não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso, ainda hoje. Vamos orar, irmãos. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, nós mais uma vez, humildemente, nos chegamos diante da Tua palavra e suplicamos que o Senhor nos conceda o entendimento da Tua santa palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, ao nosso espírito, alimenta-nos pela Tua santa palavra. Consola-nos, Senhor, e fortifica a nossa fé, para a honra e glória do nome de Teu Filho Jesus Cristo. Assim, Senhor, eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nas meditações que nós já fizemos até aqui no livro de Ruth, nós acompanhamos um pouco da saga de Ruth e Noemi, desde a fuga de Noemi e Elimeleque e sua família, da fome que o Senhor havia mandado para Belém, até a terra de Moabe, onde ela passou ali por diversas perdas, perdendo seus filhos, perdendo seu marido, e depois o seu retorno até a terra de Belém, com a sua nora, com Ruth, e todos os sofrimentos que elas passaram. A forma como Noemi culpava a Deus por todos os seus infortúnios. Até que nós chegamos na nossa última meditação e vimos como o Senhor começa a transformar o estado de miséria daquelas duas mulheres e começa a mostrar para elas novamente o seu favor, de forma que Noemi, em vez de culpar a Deus, agora passa a louvar ao Senhor pela sua providência. E agora, irmãos, nós chegamos no clímax do livro, o ponto mais tenso e decisivo da história de Ruth e Noemi.
todo esse capítulo gira em torno da expectativa do casamento entre Ruth e Boaz, esse personagem que apareceu no capítulo 2 e que nós já vimos a respeito dele. Por isso eu quero iniciar com uma ilustração. Quando uma mulher e um homem se unem por meio do casamento, ela se torna participante do seu nome, dos seus bens, ela se torna participante dos seus direitos, do seu amor. E além disso, ela passa a desfrutar de uma união real com Ele. É por isso que a palavra de Deus diz, em Gênesis capítulo 2, verso 24, que, havendo o homem deixado pai e mãe e se unido com a sua mulher, ambos serão agora não mais um indivíduo, mas uma só carne. E o mesmo acontece conosco quando somos unidos a Cristo. Quando estamos unidos com o Senhor Jesus, Ele se liga a nós por meio de uma união marital sagrada. Por isso a igreja, irmãos, é chamada na Escritura de a noiva de Cristo. Por isso Cristo é o nosso noivo. Ele nos desposou, Ele nos uniu a Ele como por meio de um casamento. E é por isso que o casamento terreno, o casamento entre o homem e uma mulher, simboliza nas Escrituras essa união que há entre Cristo, o Senhor, e a sua igreja. E, irmãos, tendo em vista estas coisas, tendo em vista que Cristo nos redime e nos une com Ele, a ideia do nosso texto de hoje que nós lemos é: de que forma Deus redime o seu povo? De que maneira o Senhor redime o seu povo? E a primeira maneira que esse texto nos ensina, pela qual Deus redime o seu povo, é dispondo-nos a buscá-lo. Dispondo nós, pobres pecadores, a buscar a Ele. Se dependesse de nós, não o buscaríamos, mas Ele, pela sua graça, nos dispõe a buscá-lo. Olhe o mundo como está lá fora hoje. A cidade em festa por conta de um jogo de futebol. Se nós, crentes, fôssemos tão dados a Deus, a Cristo, ao Evangelho, como essas pessoas são ao seu time, ao esporte, a igreja não estaria da forma como ela está. Por isso nós temos que abraçar essa oportunidade que o Senhor nos concede de buscá-lo, de buscar a sua face, a sua graça e a sua misericórdia. E esse texto nos ensina isso, primeiro nos mostrando como Noemi expressa seu desejo de que Ruth se case. Mais uma vez, Noemi demonstra a respeito de Ruth o seu carinho quase maternal. Noemi tratando Ruth como se fosse a sua própria filha. Isso fica muito claro, como nós já vimos em exposições anteriores, mas também agora, de uma forma mais clara ainda, quando ela diz no verso 1, se referindo a Ruth, minha filha. Como uma mãe se preocupa com um filho, assim ela se preocupa em preparar um casamento para Ruth, preparar um casamento para ela. Isso está fortemente arraigado no contexto cultural daquele povo e daquela época em que os casamentos eram arranjados pelos pais. Agora, era comum que os pais arranjassem casamentos para os filhos, mas que uma sogra arranjasse casamento para sua nora, isso não era nada comum. Isso mostra essa união de mãe e filha que havia entre essas duas mulheres. E quais são as razões pelas quais Noemi queria encontrar um marido para a sua nora, para Ruth? A primeira razão é para que ela constituísse uma família. Ainda no verso 1 ela diz, não hei de eu buscar-te um lar, uma família, um lugar de descanso. Ao contrário do mundo, meus irmãos, para nós, o povo de Deus, o casamento é algo honroso, é algo desejável, é algo que faz parte da nossa vida, mas não apenas como um ritual que deve ser feito, como um protocolo a ser seguido, não. Buscamos isso porque sabemos que é algo que glorifica a Deus, que agrada a Deus. Entendemos que, ao fazermos isso, estamos glorificando a Cristo por meio da nossa vida, do nosso casamento. Por isso, pais que estão aqui presentes, eu vejo jovens aqui, preparem seus filhos para o casamento, ensinem seus filhos como serem bons maridos, as suas filhas como serem boas esposas, como honrarem esse santo matrimônio para a honra e glória do nosso Deus.
ensinando o que significa e o que isso implica na nossa vida espiritual, a importância que isso tem para nós. E vocês, jovens, se preparem para essa união. Em vez de gastarem seu tempo em coisas vãs, gastem seu tempo amadurecendo, para que quando chegar o seu tempo de se unir a alguém, vocês façam isso para a glória de Deus, para a sua alegria, e não para a sua frustração. A segunda razão pela qual Noemi quis que Ruth se casasse é para que ela se alegrasse depois de tanta dor, depois de tanto sofrimento. Ela diz no verso 1, para que sejas feliz. Para o crente, o casamento é motivo de alegria, de contentamento, de prazer. Nós nos alegramos no nosso casamento, na nossa família, sobremaneira, abaixo apenas da salvação que nós temos em Cristo. O nosso amor e a alegria que nós temos pela nossa família. E só perde, irmãos, para a alegria que nós temos em Cristo e a salvação que Ele nos deu. Por isso, faça do seu lar um lugar de alegria, um lugar de contentamento. Faça do seu lar um refúgio onde você pode descansar, pode demonstrar amor e receber amor. Faça do seu lar um lugar de alegria, de contentamento. E a terceira razão é para a proteção de Ruth. Isso fica implícito no texto, a importância de um homem protetor naquela cultura e hoje. Nós vimos na nossa primeira meditação, neste livro, qual era a situação das viúvas naquele tempo. De uma mulher que perdia seu marido, de uma mulher que não tinha condições de obter o seu sustento, de uma mulher que não tinha marido, viúva. Ela passava por uma situação de miséria tremenda. Por isso era necessário a figura de um homem provedor, um homem protetor. E isso não somente naquela cultura, mas também hoje. É necessário que haja uma figura masculina no lar, que dirija, que seja provedor, que ensine e eduque a família nos caminhos do Senhor. Por isso, marido, seja a proteção e o amparo da sua esposa, do seu lar. Seja o provedor, seja a coluna do seu lar, ensine seus filhos no temor do Senhor. E vocês, esposas, e vocês, filhos, façam de tudo para facilitar que o homem da casa possa cumprir bem o seu papel e a sua missão. Mas em seguida, irmãos, o texto segue e Noemi aponta o possível pretendente para Ruth. E esse pretendente, nós vemos a respeito dele no verso 2, quando está escrito: ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um de nossos parentes? Ela fala isso como uma indagação, mas ela está afirmando: Boaz é nosso parente. Boaz é o nosso resgatador. Ele pode nos resgatar. Ele era parente de Elimeleque. E ele não somente tinha o direito, como também tinha as condições para resgatar Ruth. Não seria para ele nada pesado, porque como nós vimos no capítulo 2, ele era senhor de muitos bens. Ele poderia resgatar Ruth facilmente. Assim é Cristo com o seu povo. As riquezas que Cristo tem preparado para o seu povo são infinitas. Quando nós vamos a Ele em busca de socorro, em busca de auxílio, quando nós clamamos a Ele perdão, os tesouros da misericórdia do Senhor são infinitas, são inesgotáveis e nós podemos recorrer a Ele. Não importa se os nossos pedidos são grandes ou pequenos, se as nossas necessidades são inofensivas ou desesperadoras, o Senhor é suficiente para nos conceder o que precisamos, nos conceder a redenção, o seu socorro, o nosso socorro, nos conceder o resgate que nós necessitamos. Em seguida, Noemi conta para Ruth qual era o seu plano para que Boaz se casasse com ela. E, de acordo com esse plano elaborado por Noemi, Ruth teria que seguir alguns passos que a sua sogra havia elaborado. Primeiro, ela deveria se apresentar a ele de forma atraente, como nós vemos no verso 3. E segundo, ela devia esperar que ele estivesse contente, ou seja, de bom humor, após o banquete. Era a época da colheita, depois de um grande período de fome. E aquele banquete traria grande alegria. Então, ela deveria esperar que Boaz estivesse contente e satisfeito para que então fosse conversar com ele.
Terceiro lugar, ela deveria descobrir os seus pés para que ele pudesse acordar. Nós vemos que nesse texto que eles estavam ali a céu aberto. E nas noites frias do Oriente Médio, Noemi, na sua sabedoria, diz que ela descobrisse os pés de Boaz para que o desconforto fizesse com que ele acordasse e então ela pudesse abordá-lo enquanto ele estivesse só. E o quarto procedimento que Ruth deveria fazer é falar com ele a sós quando ele despertasse do sono. Nós vemos isso no verso de número 4. E esse plano elaborado por Ruth era um tanto incomum e até mesmo estranho. Alguns comentaristas eles concluem que Ruth teve que agir dessa forma para quebrar qualquer paradigma que Boaz tivesse em relação a ela, pelo fato de ela ser uma estrangeira moabita. Boaz, nós já vimos no capítulo anterior, sabia que ele era resgatador de Ruth. Por que então ele não se dispôs para resgatá-la, se ele sabia que ele era o seu resgatador? Talvez pelo fato de ela ser uma estrangeira, uma moabita. Casar-se com ela seria, pela lei do Senhor, uma transgressão. Israelitas não poderiam se casar com moabitas. Então Ruth se achega a ela dessa forma, cria toda essa cena para dizer a Boaz a sua necessidade, para mostrar a ele o quanto ela estava necessitando que ele cumprisse o seu papel. Por isso, Ruth faz toda essa cena. E além disso, esse plano envolvia grande risco moral. Será que Ruth e Boaz vão permanecer íntegros ou será que eles vão sucumbir diante do pecado da imoralidade? Eles ali, a sós, durante a noite, sem ninguém observando, eles poderiam cair em pecado. Será que eles vão permanecer fiéis, como eles estavam nos capítulos anteriores? Tudo isso contribui para a construção da tensão da cena e para o aumento da expectativa do leitor. E por fim, irmãos, esse plano também incluía grande risco de vergonha e rejeição. E se depois de toda essa cena, depois de ter se arrumado, depois de ter ido à noite escondida a falar com Boaz, depois de ter deitado aos seus pés e descoberto os seus pés, e se Boaz tivesse dito não? E se Boaz tivesse se recusado, a vergonha que ela passaria? Ou se ela houvesse abordado, sem querer, algum dos funcionários de Boaz, em vez do próprio Boaz, a vergonha que isso não traria para ela? A má fama que isso traria para ela em toda a cidade. Por isso havia grande risco, tanto de pecado, como também de vergonha e rejeição. Porém, queridos, quando se trata de Cristo, nós sabemos que nós, pecadores, podemos ir a Cristo para buscar refúgio aos seus pés, sem medo de rejeição, sem receio do nosso Senhor. Podemos nos achegarmos aos pés dele, assim como Ruth se achegou aos pés de Boaz e clamar a sua misericórdia, clamar que ele nos conceda o seu refúgio. Quando se trata de Cristo, não precisamos de todos esses preparativos, de todos esses rodeios que Ruth precisou para se achegar a Boaz. Nós podemos ir diretamente a ele, porque Cristo é o nosso resgatador. Ele é o nosso Redentor que morreu pelos nossos pecados, que derramou por nós o seu sangue, para que por ele possamos nos achegar a Deus. Há umas 3 semanas atrás, naqueles domingos em que eu tive que estar ausente da igreja, enquanto eu estava indo para a minha cidade, saindo da Barra Funda, dentro do ônibus, eu estava sentado no corredor, do meu lado esquerdo havia uma moça, e não sei porquê, talvez pelo fato de eu estar usando o uniforme do seminário, essa moça, que era argentina, começou a conversar comigo e contar um pouco da sua história. Ela disse que ela já foi parte da igreja, que ela era ativa na igreja, mas que aconteceram muitas circunstâncias na vida dela, em que ela se encontrou tão desamparada, que ela precisou recorrer à prostituição para se sustentar. E ela contando em lágrimas, e eu em lágrimas ali com ela, ouvindo a sua história. Ela me dizia que eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para Cristo, mas eu preciso limpar minha vida antes de ir para Ele. Eu preciso me transformar antes de chegar a Cristo. E eu disse para ela, não, você está equivocado.
Não caia na mentira de Satanás. Você não precisa mudar de vida para ir para Deus. Você precisa ir a Deus para que Ele mude a sua vida. Essa é a forma como nós cremos em Deus que transforma a nossa vida. E nós devemos chegar a Ele exatamente como estamos, sem rodeios, sem preparativos, e confiar que Ele é poderoso para transformar, irmãos, a nossa vida. A segunda forma pela qual o Senhor redime o seu povo, de acordo com esse texto, é unindo-nos a Ele. Como nós vimos, todo esse texto gira em torno da expectativa do casamento entre Ruth e Boaz, essa união entre eles. E nós vemos o desenvolvimento disso, primeiro, ao ver Ruth colocando em prática o plano de Noemi. Nós vemos isso dos versos 6 ao 7, não vamos nos deter nisso, porque nós já lemos como foi o plano, o planejamento disso por Noemi. Mas nós vemos então que ela se encontrou com Boaz durante a noite, a céu aberto, na eira. A eira, irmãos, é um local plano, geralmente um terreno seco, às vezes formado por pedra, em que o lavrador lançava ali as sementes e malhava o cereal, e com um garfo ou uma pá, ele jogava para cima aquele cereal para que o vento levasse embora a casca, para que o vento levasse embora a casca e a semente caísse ali a seus pés, facilitando então o processo de descascar o cereal. Então, ali naquele local, a céu aberto, Ruth se encontra com Boaz e pede que ele assuma a responsabilidade por ela como seu resgatador. Nos versos 8 e 9 está escrito: sucedeu que pela meia-noite, assustando-se um homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ela pede que ele estenda a sua capa sobre ela, que ele cumpra o seu dever de resgatador, que ele exerça o seu papel e a resgate, e a proteja, e assuma sobre ela o compromisso de marido. E é interessante que essa palavra capa, quando ela diz estende sobre mim a tua capa, essa palavra capa é a mesma palavra usada no capítulo 2, no verso 12, se referindo a Deus, quando eles dizem a respeito de Ruth: sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então, assim como Ruth buscou refúgio no Senhor, agora ela pede a Boaz que a ampare, que lhe conceda refúgio da mesma maneira. Em Ezequiel capítulo 16, verso 18, isso fica ainda mais claro. Quando o Senhor, falando pelo profeta Ezequiel, disse: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, que cobria a tua nudez. Dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então, aqui em Ezequiel, o Senhor usa essa mesma expressão, de cobrir com as abas do seu manto, para indicar que o Senhor escolheu o povo de Israel, que o Senhor desposou o seu povo, que o Senhor amparou o seu povo. E da mesma forma, talvez Ezequiel estivesse pensando nisso, neste relato de Ruth e Boaz. Então, Ruth pede que da mesma forma Boaz a cubra com as suas vestes e assuma sobre ela o compromisso. Meus irmãos, agora quando se trata de Deus, quando nós falamos de Jesus Cristo, é Ele que vem ao nosso encontro e nos redime. É um ato da graça soberana de Deus e não uma iniciativa humana. Não somos nós que buscamos a Deus, é Ele que nos busca, é Ele que nos redime, é Ele que estende sobre nós o seu manto e nos guarda. É o Senhor que nos protege, não nós, mas é a graça de Jeová que guarda a cada um de nós, queridos irmãos. Foi a providência de Deus que atraiu Ruth. E é a mesma providência que atrai os pobres pecadores, como eu, como você, para buscarmos a Ele, porque, do contrário, ninguém jamais buscaria ao Senhor. Qual foi, então, a resposta de Boaz ao pedido de Ruth? Depois de toda essa cena, como nós vimos, Boaz dá sua resposta a Ruth, e nós vemos no verso 11 que ele aceita resgatá-la. Ele aceita assumir esse compromisso sobre ela.
E diz o verso 11: agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ele aceita se casar com Ruth, e não apenas aceita, mas ele também a elogia pela lealdade daquela mulher, pela fidelidade que ela teve e pela benignidade que ela demonstrou à sua sogra, porque ela não foi atrás de jovens, ela não foi atrás de pessoas de acordo com a sua aparência, mas ela foi atrás de Boaz, demonstrando benignidade para com a sua sogra, para que Boaz pudesse cumprir a sua função de resgatador, e aquele filho que fosse gerado dessa união não seria considerado filho de Boaz, mas seria considerado filho do seu marido original, dando prosseguimento à sua descendência e ao seu nome na terra de Israel. Como nós vimos, isso era ordenado pela lei de Deus. E Ruth se ampara nesse mandamento da lei do Senhor, para que o seu falecido marido tivesse descendência. Então ele diz que ela foi benigna com a sua sogra, porque ela não buscou o seu próprio interesse, mas buscou honrar a memória do seu falecido marido e também a sua sogra, que havia acompanhado até ali. Por isso, meus queridos, esse fato a respeito de Ruth e Boaz nos serve como modelo de como encontrar alguém para nós nos casarmos, especialmente aqui me referindo aos jovens. Não busque se unir a alguém pela sua idade, pelas riquezas que ele possui, por qualquer outra coisa externa que ele apresente, mas pelo caráter. Se ele é um homem de Cristo, se ele é um homem de Deus. E aqui vai uma dica que serve para todos nós. Nunca se una a alguém que não está unido a Cristo. Cristo, irmãos, é o noivo da igreja. E ao nos desposar, o Senhor se une com o seu povo. E numa união mística pela qual Ele nos abençoa. E nós nos tornamos coerdeiros da herança de Cristo. Nos tornamos receptáculos das suas promessas. Nós nos tornamos alvo da justiça, da graça de Cristo derramada sobre o seu povo. Por isso nós devemos estar unidos a Cristo, mas também devemos saber com quem nos unir nesta vida. Mas eis que surge um problema, meus irmãos, um fato até então desconhecido, que Boaz traz à tona. Boaz declara que havia então outro resgatador que era mais próximo do que ele. Isso significa que havia um outro parente de Elimeleque, que era um parente mais próximo do que Boaz. Portanto, Boaz, ele era o segundo da lista no direito de resgatar a Ruth. Então, ele só poderia resgatar a Ruth se aquele que era o primeiro da lista se recusasse a fazê-lo. Nós vemos também nisso a honra de Boaz, porque ele poderia, motivado por interesse próprio, ter ocultado esse fato para poder se casar com aquela jovem mulher com quem ele também desejava se casar. Mas ele não fez isso. Ele era um homem íntegro, e ele permaneceu íntegro. E ele disse: Ruth, eu te resgatarei, desde que aquele que tem direito primeiro que eu, desde que ele não queira te resgatar. Mas caso ele não queira, eu declaro que eu te resgatarei. Queridos, quando se trata de Cristo, nós não temos outro redentor, outro resgatador além dele. Ruth não soube, no primeiro momento, quem a resgataria, se Boaz ou se o outro parente de Elimeleque. Mas, se tratando de Cristo, não existe ninguém no céu, na terra, nem no mar, nem na altura, nem na profundidade, nem no Oriente, nem no Ocidente, nem no Norte, nem no Sul, nem nas estrelas, nem em qualquer outro lugar do universo que possa nos redimir, a não ser Cristo Jesus. Nós não precisamos de outros resgatadores, não precisamos nos preocupar sobre quem pode nos redimir, porque Cristo é o único Salvador do seu povo. Por isso, na época da Reforma Protestante, um dos brados da Reforma foi solos Cristos. Somente Cristo. Só Cristo salva e ninguém com Ele. Só o Senhor Jesus é o nosso Salvador. E assim como Ruth buscou
esse amparo em Boaz nós podemos buscar também unicamente em Cristo Jesus, naquele que é maior do que Boaz e pode nos redimir de uma maneira infinitamente maior do que ele fez com ela. E em terceiro e último lugar, o Senhor redime o seu povo, fazendo-nos confiar nele. Nós vemos isso no final, na parte final do texto. Quando Boaz mostra o seu cuidado, nós vemos Boaz mostrando o seu cuidado pela reputação de Ruth. Nós vemos que Ruth ficou deitada aos pés de Boaz durante toda a madrugada até pela manhã. Porém, eles não pecaram, eles não tiveram relações sexuais. Eles se mantiveram íntegros diante do Senhor. Mas então, ao amanhecer, para que ninguém suspeitasse da reputação de Ruth, para que ninguém imaginasse coisas que ela não fez, ele disse: vá, volte para sua casa, para que ninguém saiba que você esteve aqui. Então ele mostrou preocupação pela reputação daquela jovem. E nós vemos isso no verso de número 14. E em seguida, ele mostra a sua generosidade novamente a Ruth. Assim como no capítulo 2, ele demonstrou a sua generosidade, permitindo que ela colhesse mais do que precisava e dando a ela alimento. Aqui novamente nós encontramos Boaz mostrando a sua generosidade, se preocupando com o bem-estar físico, tanto de Ruth quanto da sua sogra, Noemi. E no verso 15 está escrito que Boaz pediu que Ruth estendesse o seu manto, e então ele encheu aquele pano com 6 medidas de cevada. E essas 6 medidas de cevada, trazendo nas nossas unidades de medida atuais, gira em torno de 27 a 45 litros de medida seca de cevada. Ou seja, foi muito mais do que ela precisava. Boaz foi generoso com ela. Inclusive, alguns comentaristas entendem que esse fato de Boaz ter dado toda essa quantidade de alimento para ela, logo após ter aceitado o seu pedido de casamento, serviu como uma forma de penhor, de garantia de que Boaz, de fato, cumpriria aquilo que ele havia prometido. Quando nós comparamos isso com Cristo, nós vemos que Cristo fez o mesmo por nós. Ele nos concedeu o seu Espírito como penhor das suas promessas, como garantia de que tudo que ele prometeu, de que a salvação que ele nos prometeu, de que o céu onde iremos morar, que ele prometeu ao seu povo, são reais, são verdadeiros, e que o sacrifício que ele ofereceu por nós é válido. Cristo nos deu então o seu Espírito como penhor das suas promessas. E assim como Boaz foi generoso com Ruth, Cristo é infinitamente generoso com o seu povo. Cristo, irmãos, não abençoa o seu povo por medida. Ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é generoso para com todas as nossas necessidades. E nós podemos confiar que ele é o nosso resgatador, que ele é o nosso provedor, que ele nos guardará até o fim. E por fim, irmãos, Noemi aconselha a Ruth a esperar que Boaz cumpra a sua promessa. E é aqui que eu quero que você guarde um pouco a sua atenção. Noemi, ao saber de tudo que havia acontecido, depois de Ruth retornar e contar a ela tudo o que havia ocorrido, a resposta de Boaz, então Noemi diz: guarde, espere até que ele resolva essa situação, porque ele não descansará até que tenha resolvido este caso. Por isso, assim como Ruth foi instada, aconselhada a esperar que Boaz fosse fiel à sua palavra e cumprisse aquilo que havia prometido, assim também nós, quando somos unidos a Cristo, nós somos chamados a confiar nas suas promessas. Nós sabemos que a salvação é pela fé e não pelas obras. Isso é um dos pontos centrais do cristianismo, de que a salvação é pela fé. É quando nós confiamos em Cristo. É quando nós abraçamos as suas promessas e nos agarramos a ela. É então que nós somos unidos a Cristo. É então que nós somos salvos. Somos como um náufrago no meio do oceano, que olha para um lado e só vê água. Olha para o outro lado e não vê nada além de água. Então passa alguém, passa um barco e joga uma boia. E ele se agarra naquela boia e não solta por nada.
Assim como esse homem agarra nessa boia, assim nós agarramos pela fé nas promessas de Cristo e não largamos. É assim que nós somos salvos, pela fé e não pelas obras. Quando cremos em Cristo e nós confiamos que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu pelo Evangelho. Então nós somos salvos e Deus nos une a Jesus, nos tornando participantes da herança celestial que Ele tem prometido ao seu povo. Meus irmãos, é desta forma então que o Senhor nos une, que o Senhor nos redime. Primeiro nos dispondo a buscá-lo. Em seguida, meus queridos irmãos, Ele nos redime, unindo-nos a Ele. Em terceiro lugar, nos fazendo confiar em Cristo Jesus. Concluindo, Boaz, ele é um tipo de Cristo. Ele é um personagem do Antigo Testamento que aponta para alguém maior do que ele, cuja vida e obras aponta para a pessoa e obra de Jesus Cristo, pelo que ele fez por nós. Todo o livro de Ruth aponta para a pessoa de Cristo por meio da pessoa de Boaz. Boaz era o resgatador de Ruth, Cristo é o nosso resgatador. Boaz se uniu a Ruth por meio do casamento, Cristo também se une a nós quando Ele nos salva. Ele nos desposa e nos une a Ele por meio do Evangelho. Boaz foi generoso com Ruth, Cristo também é infinitamente generoso com o seu povo. E tudo que Boaz foi para Ruth, Cristo é para nós, numa medida infinitamente maior. Ele é o nosso resgatador. Ele é quem paga por nós o preço. Ele é quem nos redime. Ele é quem pagou com seu sangue para nos salvar. Não apenas das nossas mazelas temporais, como era no caso de Ruth, mas da nossa situação eterna, nos dando redenção, alegria eterna em seu nome. Assim como Ruth buscou refúgio em Boaz, vá buscar refúgio em Cristo, confie nele, confie nas suas promessas, confie que ele é infinitamente poderoso para te salvar dos seus pecados e te amparar em todas as suas necessidades. Que o Senhor, meus irmãos, nos guarde, nos abençoe, seja para nós o nosso resgatador, que busquemos a Ele para que Ele nos redima. Em nome de Jesus, irmãos. Amém.